Olá, sejam todos bem-vindos ao Esquenta de Segunda, esses minutinhos de reflexão sobre o tema que a gente vai estudar essa semana no nosso Evangelho no Lar. Para aqueles que estão entrando pela primeira vez, eu sou o Moacir e eu sou o administrador aqui do canal Mensagens Kardecistas, e o Esquenta de Segunda são alguns minutinhos de reflexão do tema que a gente estuda na semana, que tem como seu ponto alto o nosso Evangelho no Lar, a live que acontece todas as quartas-feiras do ano. Essa semana nós iniciamos capítulo novo. Nós vamos iniciar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós vamos estudar do capítulo 16 os itens de 1 a 3, que se referem à salvação dos ricos e preservar-se da avareza. Para a gente iniciar as nossas reflexões, né? Ele começa com uma citação a Jesus que está no Evangelho de Lucas, no item 1, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. E aí ele continua o seguinte: então aproximou-se dele Jesus, né? Um mancebo, e disse: bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí ele pergunta: que mandamentos? Jesus responde: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunha. Honra teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E o moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que ainda então me falta? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos: digo-vos em verdade que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa citação está no Evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos. Vejam o seguinte, né? Quando Jesus ele fala para o moço, né? Você está cumprindo os mandamentos? Você segue esses mandamentos? E aí ele diz quais mandamentos, né? Então Jesus fala: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o próximo como a ti mesmo. Ele está falando o seguinte: olha, eu sei que você conhece os mandamentos, mas você está praticando? Porque a gente entra numa questão que é bastante sensível, que é a da prática da caridade, né? Porque muitas vezes a gente conhece os ensinamentos de Jesus, a gente conhece o Espiritismo, já leu livros, já leu as obras da codificação, só que a gente não coloca em prática. Então Jesus fala: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Significa, interioriza, traga para a sua vida, traga para aquilo que você quer como estilo de vida, né? E aí ele fala assim: mas eu já tenho esses mandamentos, o que me falta ainda? Aí Jesus falou: vai, vende tudo que você tem, entrega aos pobres e depois me segue. E aí ele ficou chateado, porque ele tinha muito dinheiro, muitas posses. Ou seja, quando a gente está falando, né, aqui no Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon, não se pode servir a Deus e aos bens materiais.
Eu posso ter bens materiais? Devo. Eles são importantes para mim? São, porque são ferramentas, né? Se não fosse essa câmera, o microfone, a iluminação, né? A gente não teria esse momento aqui de reflexão. Mas entendam, eles não podem ser objetos que nos significam. Eles não podem ser objetos que nos dominam. Eles devem ser utilizados como ferramentas para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do nosso próximo, mas nunca como um motivo de orgulho, de vaidade, de egoísmo, uma ferramenta para aumentar a minha intolerância, não. Quando Jesus diz não se pode servir a Deus e a Mamon, ele está falando que a gente não pode estar alinhado com Deus e ser avarento. Ele está dizendo, ó, você quer me seguir, você quer ser meu discípulo, você quer viver plenamente, mas você não abre mão de nada do que você tem, do seu estilo de vida, para me seguir. Você quer ser servido e não servir. A regra é o contrário. Nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos, porque só servindo é que a gente desenvolve aquelas habilidades, os conhecimentos que a gente necessita para evoluir. Então, Jesus ele está mostrando por meio desse texto, dessa história, né, que para que a gente o siga, para que a gente evolua aqui no nosso plano, eu não preciso vender tudo que eu tenho, entregar aos pobres e viver num voto de pobreza, né? Não é isso. Mas ele está falando, por que não fazer bom uso daquelas ferramentas que a gente já tem? Porque se Deus colocou para a gente uma abundância material em alguns casos, né, conforto material, significa que ele está trazendo para a gente uma oportunidade que outras pessoas não têm. Ele está falando, não é para você vender tudo que você tem, mas use o que você tem para ajudar o próximo. Use o que você tem para a caridade. Use o que você tem para que você consiga se desenvolver ajudando o próximo. É isso. É disso que Jesus está falando, né? Então, minhas irmãs e meus irmãos, que a gente possa utilizar todas as ferramentas que a gente tem para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento dos nossos amigos e amigas, aquelas pessoas que estão mais próximas da gente. E eu espero que todos vocês leiam, então, o início do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, no Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 1 a 3, né? Que a gente vai aprofundar, né? A salvação dos ricos e preservar-se da avareza. E na quarta-feira, às 20 horas, nós temos um encontro marcado na nossa live, que acontece todas as semanas, do Evangelho no Lar, onde aprofundaremos esses assuntos e traremos outras reflexões. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira na nossa live. Um beijo a todos.